Bem-vindos ao módulo 5. Estamos falando agora sobre figurino na publicidade. Figurino na publicidade basicamente é um outro cenário, né? A gente precisa ajudar a contar uma história, né? A história de um personagem, mas a gente também ajuda a vender um produto. E isso muda completamente o cenário em relação a um longa-metragem, por exemplo, que a gente tem um personagem fictício que tem uma história de vida por trás, tal. Aqui a gente tem o Igão, do podcast Podpah, e a Rebeca Andrade. Esse foi um figurino que eu fiz para o Spotify. E aqui não é figurino. Por quê? A gente traz aqui o styling. Lembra que eu falei sobre a diferença no módulo anterior? Sobre a diferença entre figurino e styling? Vamos lá. Como eu falei antes, figurino, a gente ajuda a criar um personagem fictício, né? Roupas para um personagem fictício. Roupas, acessórios, enfim. Aqui a gente não tá falando sobre personagens fictícios. A Rebeca Andrade está de Rebeca Andrade e o Igão está de Igão mesmo. Então aqui eu trouxe o styling para eles. Peças de roupa que condiziam com cada um deles e que fosse do agrado do cliente Spotify. Então, a gente fez todo um mood board, uma pesquisa imagética a partir do que eles usam no dia a dia e também mostrando que a Rebeca, ela não usa muita jaqueta e muita cor. Ela usa um pouco. Mas a gente queria trazer, já que ela estava com o cabelo mais colorido, a gente queria trazer mais cor para essa estética dela, para essa imagem dela. Então, o que a gente fez? A gente trouxe uma jaqueta colorida, acessórios divertidos, né? Uma calça mais larguinha, mais street. Não dá para ver aí, mas ela é uma calça com vários bolsos, que é uma coisa que condiz com a imagem da Rebeca. Então, aí, a gente ajudou o cliente Spotify a passar uma mensagem através da Rebeca, né? Com as roupas. A Rebeca é super divertida, ela é uma pessoa divertida. Então, a gente trouxe isso através das cores e através dos acessórios, né? E a caracterização através do cabelo dela. O Igão, ele é do rap, do hip hop. Então, a gente trouxe uma camiseta mais boxe, mais larga, né? Esse dureg que ele sempre usa, ele quis ficar usando também. A gente trouxe... ele não usa muitas cores, ele usa jeans marrom, branco, preto, cinza. Então, a gente manteve essa mesma linha para ele, né? E aí, a gente também ajuda a contar essa história aí do que ele quer passar. O meu Spotify é basicamente rap e hip hop. Então, esse figurino condiz com o discurso dele, né? Ali em cima a gente tem a Sabrina Sato. Sabrina Sato não fui eu que fiz, embora tivessem outros atores dançando com ela. Era um filme de Brahma, de camarote Brahma. Aí a gente tem um figurino maravilhoso, um styling maravilhoso do Pedro Salles, que é um vestido feito de uma marca gringa, tá? E eles importaram esse vestido. Ele é de uma marca europeia, super disruptiva, incrível, moderna e tudo. E ele tinha um buraco, um costurado de coração, né? Um vazado de coração bem no popô. Então, era muito interessante esse vestido. Ficou incrível nela, é mega inusitado. Então, combinou muito com essa suntuosidade do camarote Brahma, né? E embaixo, o figurino da Ivete, esse não foi eu que fiz, figurino da Ivete Sangalo, né? Pro Tim, todo azul, né? E aí a gente vai entrar nessa questão das cores também, que assim, é muito importante no figurino de publicidade. A gente tem o Tim, né? Que é um figurino feito para a Ivete, azul, nesse tecido, nesse tom, escolhido para ela falar sobre TIM e vender telefonia móvel, né? Aqui a gente vai falar sobre cores. Então, olha só. Aqui a gente tem um Banco do Brasil, em cima e embaixo. São 2 filmes diferentes que eu fiz também, o figurino. E aí a gente fala sobre cor. O que o Banco do Brasil traz? Se vocês olharem, né? A gente tem, tanto na direção de arte daquela cozinha, quanto no lencinho dela, o que é? É amarelo. O Banco do Brasil, quando a gente pensa, amarelo. O cliente... Muitas vezes, ele é muito apegado à cor, muito apegado. A gente entende que existem cores proibidas. Sempre que a gente vai fazer um figurino, existem cores proibidas. Tipo, o Banco do Brasil. Quais são os clientes, quais são os concorrentes do Banco do Brasil? Né? Pensando aqui. Bradesco, então a gente não pode usar vermelho. Itaú, a gente não pode usar laranja.
Caixa, a gente tem que tomar cuidado com o azul, embora tenha um pouco de azul no Banco do Brasil, a gente tem que tomar cuidado com o azul da Caixa, né? E a gente tem que ter uma quantidade de cor que condiga com o código de cores do cliente. No caso do Banco do Brasil, é o amarelo. Então, a gente precisa ter essas cores, né? Além disso, a gente precisa pensar em cores que são permitidas dentro do brand book, né, que a gente chama, que é o livro de marca, basicamente, do cliente. Tem cores permitidas e tem cores proibidas. A gente precisa fazer uma composição harmoniosa junto com a direção de arte. Pô, se eu tenho amarelo ali, eu não posso usar vermelho. Quais outras cores que eu posso usar? Branco, cinza, um azul claro. O que fica bonito com aquela fachada daquele prédio ali atrás? Enfim, a gente precisa pensar no todo, no figurino, dentro da direção de arte. Então, por exemplo, aqui, a gente tem, né, essa outra publicidade que eu fiz, que é da marca Golden, que é de ração, petisco, coisas para pet, né? Comidas para pets. Então, a gente tem a Golden, ela é laranja. Só que ele é um cliente um pouco mais flexível. A gente conseguiu usar outras cores. Tem cores proibidas também? Tem. Mas a gente conseguiu usar um pouco maior. O range de cores a gente conseguiu usar maior do que outros clientes, tipo o Banco do Brasil, que é mais fechadinho. Então, aqui a gente tem tons de laranja nessa imagem de cima, né? Esses tons de laranja, que a gente tem o telha, o cobre, o ruivo do cabelo da atriz, o laranja mais queimado, mais abóbora da almofada, né? A gente podia usar beges, a gente podia usar verdes. Então, eu trago aqui nessa outra atriz da mesma publicidade um blazer verde, né? E aí, a gente também tem, né, eu sempre tento trazer estampa, textura. Eu não gosto de fazer um figurino muito flat. Eu gosto de fazer um figurino, eu figurinista, eu profissional, gosto de fazer figurinos mais texturizados, porque eu acho que visualmente fica mais bonito no vídeo, tá? Tem clientes que não gostam muito de textura, de estampa, então eu tenho que me adaptar à necessidade do cliente. E o que a agência conversa com o cliente? Às vezes a agência também fala, vamos colocar um pouco mais de estampa. Às vezes a agência fala, não podemos ter estampa. E assim vai. Cada cliente é um cliente, a gente se adapta às necessidades e ao gosto do cliente. E ao que a marca quer passar para o seu público-alvo. Muitas vezes o cliente também tem medo de usar muita estampa. Ficou marcado demais. Não quero usar estampa porque... Enfim, cada cliente é um cliente e muitas vezes eles têm medo mesmo de usar estampa, textura e tudo mais, porque eles podem achar que fica too much no vídeo, sabe? E aí a gente tem também uma outra questão na publicidade que é muito interessante, que às vezes a gente precisa desenvolver um figurino que a gente não tem conhecimento, né? Às vezes não é um figurino de dia a dia, ou um figurino de palco, ou um figurino de festa, ou um figurino de uma pessoa em casa dando comida para o seu pet. Às vezes é um figurino de esporte, né? Como essa publicidade da XP, que foi feita num tempo recorde. A gente recebeu o briefing de manhã, a gente produziu de tarde, a gente gravou no dia seguinte. Foi assim. Eu precisei entender sobre natação, judô e corrida e todos os aspectos e as necessidades dentro de cada um desses esportes muito rapidamente. Então, qual é a touca correta numa natação? Qual é o óculos que normalmente se usa numa Olimpíada? Qual é o maiô que se usa numa Olimpíada? Esse maiô, por exemplo, ele aparece muito pouco, né, nessa foto. Mas esse maiô, por exemplo, eu não consegui produzir um maiô de Olimpíada. Por quê? A sorte é que essa menina que está na foto, ela não é atriz. Ela era uma nadadora profissional. E ela tinha um maiô que ela comprou em uma Olimpíada. E os maiôs de Olimpíadas, eu só soube através dela, que eu não tinha esse conhecimento, que eles só são vendidos em Olimpíadas, em campeonatos oficiais por pessoas autorizadas. E ele tem um tecido tão tecnológico para a água não fazer atrito nele. Olha que loucura. Para elas ganharem tempo dentro da água, que ele é um maiô de um tecido tão tecnológico, uma malha tão tecnológica, que ele custa 4, 5 mil reais. E ele não tem para vender numa loja como se fosse assim, uma loja de produtos, de artigos esportivos. Não tem. Isso é só vendido por um fabricante muito, 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 muito específico, em campeonatos específicos
fora do Brasil. Então, como é que eu ia conseguir isso? Eu tentei conseguir similares. Então, a gente, às vezes, consegue um figurino que ele não é super, super, super perfeito para aquilo. Não é um figurino oficial. A gente consegue similares que a gente faz de conta. Muitas vezes a gente precisa de figurinos que fazem de conta. Por exemplo, gente, eu vou montar um rei com uma coroa de ouro? Não, eu não vou ter verba para isso. Eu vou precisar fazer uma coroa que se assemelhe a uma coroa de ouro para a gente, né, contar essa história. Então, o figurino muitas vezes é o faz de conta. Nesse filme a gente fez da XP, a gente fez com o figurino com o maiô dela própria, que era um figurino de campeonato oficial, que ela levou, a gente aprovou com o cliente e deu super certo. Aí, a gente tem do Galaxy figurinos mais dia a dia, né? Diferente desses outros. Olha a diferença, a distância entre um e outro, né? Do judô, que precisa ser um kimono super específico também. A gente tem essa diferença muito grande, né? Muitas vezes no figurino a gente precisa vestir diferentes tipos de pessoas, diferentes corpos, diferentes situações. A gente precisa pensar, né? Então é muito abrangente o figurino. Tudo que se relaciona à vestimenta, né? A gente pensa num figurino. Então o figurino de publicidade é isso. A gente pensa... a gente tem inúmeras marcas que a gente precisa pensar em transparecer para o público bem os valores dessa marca, a missão dessa marca e vender bem esse produto, né? A gente precisa pensar nessa moça correndo com o seu Galaxy Watch e ela precisa estar com um figurino que condiz com a situação dela estar correndo e que a gente olhe e pense, nossa... Gostei desse Galaxy Watch, quero também usar no meu momento de exercício físico. Essa mulher, ela tá no exercício físico dela arrumada, né? Nossa, achei interessante, né? Achei legal. Precisa causar desejo de compra no consumidor. Então, a gente ajuda no figurino a causar esse desejo, né? E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor o que é figurino, através da história, através dos figurinos de longa-metragem, através de toda a história da Grécia, que eu contei um pouquinho, e o figurino de publicidade, que é, hoje em dia, uma das coisas que eu mais faço na minha vida, né? Por figurino de publicidade. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.